mas é um vinho seco. Vinho fino de mesa, tinto, seco. Quando eu falo vinho fino, essa palavra fino, na verdade, ele não quer dizer que é uma finesse, tá? Obviamente que sim, esses vinhos são mais finos. Mas o fino aqui significa que é de uva vinífera, tá? Então, um vinho feito de uvas para fazer vinho, que é a uva vinífera. Quais são as uvas viníferas? Bom, muitas uvas viníferas. Quem assistiu a aula ontem já sabe que tem mais de 6.000 tipos de uvas viníferas. Mas vamos falar aqui, ó, Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, Malbec, Chardonnay, Sauvignon Blanc. São as uvas viníferas. Então, todo vinho fino é feito de uvas viníferas, tá? No caso aqui, a gente já falou que ele é tinto. Então, ele é do tipo tinto, tá? E falou que ele é seco. Significa que ele tem menos de 4 gramas de açúcar, certo? Então, ele vai ter um paladar muito mais seco, ele vai ter menos açúcar residual. Então, sobrou o de mesa, né? Sobrou o de mesa. O que significa isso? Significa, na Europa, existe uma legislação muito antiga do vinho, e a Europa é toda legislada, tá? E lá, também na aula de ontem, eu expliquei que no velho mundo, né, a Europa é o velho mundo do vinho. E o novo mundo do vinho são os países que foram descobertos, né, depois, com os descobrimentos, as Américas, né, Estados Unidos, que faz vinho na Califórnia, aqui, Argentina, Chile, Brasil, África do Sul, Austrália, tudo isso é o novo mundo do vinho. O que acontece? Uma das diferenças básicas, né, entre o velho mundo e o novo mundo, é que no velho mundo, eles dão muito mais atenção, muito mais valor às tradições e ao terroir. Ali o que importa é o terroir, não é a uva, né? E o terroir é um conceito mais amplo, tá? Eu vou simplificar aqui. Tem muito a ver com o local físico onde está feito aquele vinho. Portanto, eles protegem aquele espaço e aquela metodologia de fazer vinho daquele lugar, as uvas daquele lugar, e aí criam aquelas denominações de origem. Então, não sei se vocês viram, mas o vinho europeu tem as denominações de origem protegida, né? As DOC. Por exemplo, na França, Bordeaux é uma região protegida do vinho, né? Na Espanha, tem La Rioja, é uma região protegida. Na Portugal, Alentejo é uma região protegida. Então, lá, o que significa isso? Os vinhos de lá passam por eles têm critérios mínimos de elaboração e eles ganham um selo de denominação de origem, que é um certificado de qualidade. Só que é o seguinte, nessa região, nesse território, eles produzem muito mais uva do que as uvas dentro da denominação de origem. Tá? Pode até ter na mesma região, mas eles produzem mais volume. Esse volume é para o vinho do dia a dia, é para aquele vinho dos restaurantes. Não sei se vocês já viram que lá tem muito vinho da jarra, o vinho típico da região. Esses vinhos não têm a denominação de origem, eles estão fora desse critério. Então, eles são considerados vinhos de mesa, certo? Só que eles são vinhos de mesa finos. Por quê? Porque eles são feitos com as mesmas uvas viníferas da região, tá? Então, você pode estar, por exemplo, em La Rioja, e você tem ali os vinhos que estão dentro da região demarcada, é uma região demarcada mesmo, e você tem vinhos que estão fora daquela demarcação. Então, eles são vinhos da mesma região da Rioja, com as mesmas uvas da Rioja, só que eles não vão levar na etiqueta essa categoria, tá? Então, eles vão colocar isso. Isso acontece muito. Para eles também, para a Europa, né? Isso tudo eu estou falando da Europa. O vinho de mesa é o vinho que é servido para eles lá. Não tem essa questão de vinho de vinífera ou não vinífera, porque eles só têm vinífera lá. Tá? Então, todos os vinhos deles vão ser sempre finos. Deu para entender? Isso já não vai acontecer aqui, né? Porque aqui, por que a gente coloca vinho de mesa, que é diferente de vinho fino de mesa? Porque aqui o nosso vinho de mesa, aí a nossa legislação brasileira, tá? O nosso vinho de mesa, ele é o vinho de não vinífera. E o nosso vinho fino, ele é o vinho de vinífera. Basicamente, pensa assim, ó, para ficar mais simples. Tudo que tiver fino é de vinífera.